1 de João, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 20. Amém? 1 de João, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 20. Diz assim: Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amém, gente? Hoje nós vamos trazer uma palavra, obviamente, hoje é domingo de Páscoa, a gente vai trazer uma palavra voltada para a Páscoa. Porém, o versículo 14, que é o principal aí de tudo isso que nós lemos, né? Versículo 14 diz: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, e todo aquele que não ama permanece na morte. Então nós sabemos que nós passamos da morte para a vida no momento em que nós recebemos Jesus no nosso coração e temos aí ciência, sabemos que devemos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Então a gente tem essa consciência, a gente sabe disso. Porém, o que isso tem a ver com a Páscoa? A Páscoa, ela é um rito, um ritual, uma cerimônia de passagem. Primeira coisa, que tipo de passagem foi antigamente? Que tipo de passagem foi no tempo de Israel? No tempo de Israel se comemorava duas passagens. Primeira passagem era que Deus mandou praga sobre o Egito. O povo de Israel era escravo na terra do Egito, e para forçar Faraó a libertar os seus escravos, Deus mandou praga para o Faraó e para todo o Egito. A última praga foi a praga dos primogênitos. Então o que foi feito nessa praga? Para não afetar os primogênitos do povo de Deus, Deus mandou que o sangue de um cordeiro, de um animal, fosse colocado sobre o umbral da porta, para que aonde estivesse aquele sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta, o anjo da morte, no caso o demônio, anjo, mas um demônio, passasse por cima, ou seja, não entrasse naquela casa, mas passasse por ela e somente atingisse quem não tinha a marca do sangue do cordeiro. O Cordeiro de Deus para nós cristãos é o Senhor Jesus. Então, nós, sobre a nossa vida, temos o sangue do Cordeiro, e a morte passa por cima. Isso é o significado para nós. E para eles se lembram daquele dia, daquela praga especificamente. Outra passagem que eles comemoram também é a passagem do povo de Israel em meio ao mar, chamado Mar Vermelho. Passaram no meio do mar em seco, um grande milagre. E eles comemoram também essa passagem. Porém, nós que somos cristãos, comemoramos, resumindo o fato, porque você sabe, a toda a história de Jesus,
morreu, hoje estava passando no canal aí A Paixão de Cristo, morreu, né? Aí teve aquele filme do Mel Gibson, mais pesado mesmo, mais sanguinolento, né? O que mais Jesus apanha, mais Jesus sangra. Aquele filme é bem realista, né? A coisa andou mais por esse lado. Então, todo aquele problema, vamos dizer assim, que Jesus sofreu, grande problema, né? Que ocasionou ali sua morte, o que isso nos trouxe? Por que ele morreu? Ele morreu pela sua causa. Qual era a sua causa? Difundir que mais importante do que tudo é o amor. Que amor? O grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas, né? Toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então a difusão maior de Jesus será essa. E ao conhecer, o apóstolo João disse aqui que ao conhecermos o amor, nós passamos da morte para a vida. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Ou seja, meu amigo, minha amiga, não existe vida sem amor, né? Vida sem amor é sem graça, vazia, assim. E o amor de Deus, ele é capaz de preencher a vida de uma pessoa de uma forma completa, porque as pessoas confundem muito, né? Confundem amar com aceitar tudo. E quando você ama, você tem uma maior preocupação, tanta preocupação de ver aquela pessoa bem, que você orienta aquela pessoa. Você não aceita tudo, você orienta aquela pessoa para que o futuro dela seja positivo. Então, assim, se você vê uma pessoa que se alimenta mal, dá um exemplo básico, né, pessoal? Vê uma pessoa que se alimenta mal, né? Ou então você que é pai, tem uma criança, aí você vê que a criança só quer comer doce, você sabe que aquilo vai dar problema, né? Mas tem que comer comida, tem que se fortalecer com outras coisas. Ah, só quero comer doce, eu amo meu filho, vou dar tudo que ele quer assim entupir de doce, deixar. Não é assim. Você não vai estar amando, você vai estar estragando a criança, né? Destruindo a saúde dela. Então você orienta, olha, meu filho, não pode. Mesmo que isso gere por um momento a criança ainda por cima fica birrenta, não quer, tal. Mas um filho não pode, tem que comer comida, né? Ficar forte, tal, não sei o que, aquele papo, aquela história toda. Mas porque você sabe que ali na frente você vai ver o bem daquela criança. Deus cuida de nós da mesma forma. Às vezes a gente quer uma coisa na nossa vida, tem uma... Filho, não pode. Ah, mas Deus fala muito não, a religião fala... Não é a religião, não é Deus que fala não. Que a gente quer coisas que realmente não vão nos fazer bem. Seja o sentido que for, sentido espiritual, material, seja o sentido que for, né? Quantas vezes nós já gostamos de pessoas que não gostavam da gente? Isso já deve ter acontecido com você, pelo menos comigo já aconteceu. Eu gostava de uma pessoa e a pessoa não gostava de mim, e não é no sentido só daquela pessoa que você quer namorar, não, era amplo, genérico. A pessoa é falsa, né? No básico, a pessoa está sendo falsa com você. E Deus está de repente avisando: olha, meu filho, é por aí, meu caminho é esse. E a gente quebra a cara. Mas, quando nós falamos de amor, do amor de Deus sobre nossa vida, consequentemente vem toda essa orientação de que Deus realmente quer dar. Ele não te ama igual um ídolo desse mundo, né? É engraçado, eu fico vendo às vezes na televisão o artista falando assim para a multidão: olha, eu amo vocês, né? Quer dizer para todos os meus fãs e as minhas fãs que eu amo todos vocês. Gosta, né? Gosta do carinho que recebe, mas não consegue amar de verdade, de meu fã, né? Meus milhões de fãs, milhares, tá tudo bem? Não consegue. Amar você não consegue fazer isso tudo assim, né? Você consegue amar uma pessoa quando você desenvolve um relacionamento com ela. E Deus, da mesma forma, não te abandona, não te amo, tá? Daqui de cima, do alto céu, e você aí embaixo dando o seu jeito. Deus não faz assim. Versículo
eu expliquei aqui já que os 2 ritos de passagem da Páscoa judaica e a Páscoa cristã comemora o significado. A Páscoa cristã comemora o que é o significado espiritual da Páscoa judaica, o rito de passagem, né? Eu falei de um rito, a Páscoa é isso, um rito de passagem. E para nós cristãos, versículo 14 que nós já falamos, nós sabemos que passamos da morte para a vida, simplesmente isso. Por causa de quê? Do amor de Deus nos nossos corações. Versículo 15, né? Diz assim, importante: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Ele falou de ódio, né, pessoal? Quando você não ama, você tem três opções. Você ama, ou você é indiferente, você ou não conhece a pessoa, simplesmente não tem nenhum relacionamento com ela, ou você odeia, você já começa a ir para o lado de não querer. E a pessoa que odeia, a pessoa que quer ver algum mal de alguém, simplesmente essa pessoa ela não é salva. Pode estar na igreja, pode estar com o microfone na mão, pode, de repente, você já conhece pessoas que sejam assim, né? Fala que é de Deus, mas ela fala que é de Deus, a Bíblia dela parece um desodorante, vive debaixo do braço, né? Mas ela fala coisas que te machucam, que te destroem, que te matam teus sonhos, matam tuas esperanças, expectativas de você conseguir se inteirar com algo, com a promessa, com a bênção de Deus. A pessoa ela não te... Eu acho que eu já falei isso aqui outra vez, né? Mas já falei muito mais na internet. A pessoa ela não te liga com Deus, né? O sentido da palavra religião quer dizer religação, ou seja, a religião ou a pessoa que funciona como, abre aspas, né, um religioso, ela tem que te religar com Deus. E é engraçado que tem muita gente, inclusive muito pastor, falando assim: isso aqui não é religião. Claro, não está ligando a pessoa com Deus, né? Simplesmente está agregando um monte de gente a qual aquele pastor ele não ama, não cuida, não se preocupa nem se ele não tem como cuidar de 10 mil, 1 milhão de pessoas. Ele não tem como cuidar, não coloca nem gente para cuidar, então simplesmente não ama, não busca, né, aquilo, não busca ligar aquela pessoa com Deus, deixa ela desligada lá. A pessoa vai para o culto desligada, entra desligada, sai desligada e acha que está na bênção. E a coisa não funciona desse jeito, né? Se eu fizer isso, eu estou te assassinando espiritualmente, estou te afastando de Deus. E no caso, minha função aqui deste púlpito, que eu quero realmente ligar a cada pessoa a quem Deus vem nos acrescentando, eu quero ligar essa pessoa com Deus. Amém? Aleluia. Ligar essa pessoa com Deus. Olha, o caminho é esse. O caminho é esse. Né? A gente senta, a gente conversa, a gente entende, a gente orienta. O caminho é esse. Se eu não fizer isso, simplesmente eu não tenho salvação, você não tem, isso aqui não funciona de nada, e Deus não me chamou para isso, nem te chamou nesse lugar para isso. Deus nos chamou aqui, e eu creio assim, Deus nos chamou com um propósito de fazer diferença da vida espiritual da gente ser diferente do que você possa encontrar aí fora. Não queria ser crente, não queria ser da igreja, porque o fulaninho de tal, do lado da minha casa, ele é assim, ele é assado. Fulaninho do meu trabalho, fulaninho que eu conhecia milhões de anos atrás, ele me criticou e ele ia na igreja, ele era despreparado, ele não era crente, ele era um desligado, ele não tinha o amor de Deus no coração, né? O nome da igreja aqui, né, ainda mais que tem a ver com isso, né? Renovação e amor. Então o negócio tem que funcionar, né, gente? Tem que andar. Versículo 16 diz assim: nisto conhecemos o amor de Cristo, deu sua vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Cristo literalmente morreu. Hoje, no domingo de Páscoa, nós comemoramos a ressurreição, né? Diz a história que morreu na sexta, no sábado nada aconteceu aos olhos humanos, e no domingo ressuscitou.
Então hoje nós comemoramos a ressurreição dele, que deu a vida por nós. E eu vou falar para você, a questão de dar a vida, no fato literalmente de morrer, é mais pelo que ele falou, pelo que ele ensinou, pelo que ele viveu, do que propriamente dito pelos pregos, pela cruz, pela coroa. É mais por dar a vida de trabalhar, de se empenhar, de eu importo, né? Você pode virar para uma pessoa do seu lado e falar assim: eu não importo com você, não importo com você, não importo. Pode ser, pode não parecer. Fulano, sou meio tímido, pode não parecer, mas você não importa. Não importa se você está bem. Na oração, eu, Senhor, eu não conheço, eu sei lá, enfim, me ajuda, eu quero ajudar, né? Não importa, os irmãos se importam. Então, é isso que ele muito mais serviu dele dar a vida, né? É meio sem sentido de falar, morreu na cruz, pregado, cravos, coroa, é um simbolismo muito grande. E eu quero te falar a verdade mais importante da verdade, né? O sumo disso tudo, o sumo desse fato, ele se importa. Glória a Deus, obrigado. Ele se importa. Ele quer dar vida, né? Ah, mas eu estou vivo, o sangue está correndo, né? O coração está batendo, mas isso não é vida, pessoal. Isso é existir, diferente, né? Vida é você realmente sentir que as coisas estão acontecendo, sentir que Deus está ajudando, sentir que, mas não está a 1000 maravilhas, não sou milionário, não tenho carro do ano, não é isso. Sentir que Deus está no controle, amém, gente? Amém. Sentir que Deus está ajudando, ver Deus operar no teu dia a dia de uma resposta de uma oração, de uma palavra que realmente falou com você. Você sentir que Deus está falando contigo, isso é estar com vida no seu coração. Não odiando ninguém, a pessoa não gosta de você, deixa ela para lá, ora por ela. Engraçado que eu me fazia uma pergunta interessante quando eu ouvi alguém dizer: o fulano de tal não gosta de você, ora por ele. O que eu vou orar por ele? Vou orar, manda um raio na cabeça dele, o que eu vou orar por ele? Né? A gente está chateado com a pessoa, a gente não tem nem nada positivo. Jesus, converte ela, né? Jesus, coloca amor no coração dessa pessoa que não gosta de mim, que está tentando fazer o mal para mim, né? Que está falando mal de mim. Jesus, abençoa ela nesse sentido, dela te conhecer, dela ter amor no seu coração, sabe? Isso é uma fase, uma coisa tão importante da nossa vida, né? Da gente pedir isso por outras pessoas, porque sabe o que acontece? Ninguém pede, acaba ninguém pedindo. A gente faz uma campanha, né? Aí vem na quarta-feira, aí tem a campanha, estamos na campanha do Jacó, vem na quarta-feira e tal, e ora, e pede, faz o pedido, né? E no papel da oração, a gente, é difícil, converte aquele fulaninho lá que me agride, né? Toma aí, é difícil, não estou falando que é impossível não, de repente o Brasil tem, mas é difícil da pessoa chegar a pensar assim, porque ela já quer distância, né? Nos agride, mas quer realmente isso. E Jesus, ele não se esquivou nem de quem o agredia, não se esquivou. Eu estava vendo eu falei para você hoje que passou o filme, né, do Paixão de Cristo, eu estava vendo uma parte interessante. É a visão do diretor do filme, né? Não quer dizer que isso aconteceu daquela maneira, mas é interessante a gente pensar assim, com toda aquela, estava naquela parte que estavam prendendo Jesus, aí veio Pedro, cortou a orelha do soldado, né? A orelha do soldado caiu no chão, aí Jesus pegou com toda a calma a orelha do soldado, colocou no lugar, a orelha colou de volta, né? Um milagre, né? Mas eu fiquei olhando, não o milagre em si, mas aí o soldado ficou parado assim, com a orelha nova, né, no lugar, ficou parado olhando assim. Eu estava vindo aqui prender ele, estava agredindo ele, ele veio me colocou minha orelha no lugar que o outro cortou, me quebrou, né? Me quebrou. Eu vim aqui agredir,
E ele veio com amor e fez uma coisa que de repente o médico nem poderia fazer, que era colocar meu orelha no copo. Não dá, não quebrou. No filme o soldado ficou ajoelhado e parado na mesma posição que quando Jesus colou a orelha dele. Essas picuinhas que acontecem na nossa vida, né, pessoal? Essa perseguição, essas coisas assim, começam a parar quando a gente não dá a devida importância que a pessoa que está nos agredindo espera que a gente dê. Aí a pessoa quer que a gente fique revoltado com aquilo que ela falou, quer que a gente volta na velha criatura, né? Ela quer isso tudo e a gente quebra ela. Simplesmente quebra ela. Ela estava esperando que a gente voltasse no nosso passado. Vou ressuscitar a velha criatura, hein? Ela vai levantar, hein? Simplesmente aquela pessoa. É difícil para ele, para quem está vendo, né? Difícil isso. Aceitar essa situação. Mas Jesus abençoou assim. Jesus muda a tua história, a história dela. Você é usado por Deus nesses momentos. É complicado no nosso coração fazer isso, mas quanto mais a gente pratica, vai começando a ficar mais fácil de entender, mais fácil também de praticar. No versículo de número 17 diz assim: ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão a padecer necessidade fechado em coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É estranho a gente às vezes falar de amor, né, e só falar, não fazer em absoluto nada. É estranho. Não estou dizendo que a nossa vida o tempo todo vai ser caridade, mas aqui falou uma coisa interessante. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão, né? Em outras palavras, vir o seu próximo, alguém que está ali perto de você e você não faz nada. E quando fala que recursos desse mundo, em algumas Bíblias até é traduzido de uma forma mais financeira, de dinheiro, mas não é só, que às vezes a pessoa dá o dinheiro, mas não... O recurso desse mundo também é a tua palavra, a tua orientação, o teu abraço. Porque às vezes a gente não tem dinheiro, né? Às vezes você não tem dinheiro, né? Eu, quando não tenho dinheiro, não falo que não tenho dinheiro, eu falo não tenho trocado. Não tenho trocado inteiro, mas a pessoa só fica sabendo que eu não tenho trocado, né? Então, às vezes não é só o dinheiro, às vezes é você, uma palavra, uma orientação. Olha, irmão, não tem, mas vamos lá, vamos ver, Jesus vai abençoar. Conta comigo, conta com a minha oração, conta com a minha presença, que eu puder fazer para te ajudar, vou te ajudar. É importante também, seja você a bênção também dessa forma. Amém? Aí do 18 ao 20 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de verdade. Nisso conheceremos que somos da verdade, quer dizer, a verdade é a palavra de Deus, somos de Deus. Bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O amor é o maior mandamento. O amor é o maior mandamento. O amor é o mandamento. Quando a pessoa tem o amor de Deus no seu coração, ela pratica o amor de Deus, ela consegue, além de propriamente dito, né, se expressar como Jesus se expressaria se estivesse no lugar dela. Além disso, ela consegue também a remissão de muitos, se não todos, os seus pecados. Presta atenção nisso. Ela consegue a remissão de muitos, se não todos os seus pecados. Todos os seus pecados, eles são apagados a partir do momento que você manifesta o amor de Deus no seu coração. É capaz de operar mais milagres do que qualquer profeta, né? Que possa vir e fazer morto se levantar.
Mas aí o morto se levanta, não aprende a amar a Deus nem ao próximo, quando morrer de novo vai para o inferno. Né? Pode fazer de um tudo, mas não sobe. Não é isso que Deus quer. Né? Não é isso que Deus quer. Ah, pastor, mas como a gente está na campanha do Jacó, eu falei aqui, né, outra vez, Jacó era o todo errado. Nasceu todo errado. Enganou o irmão, enganou o pai, enganou a família, enganou todo errado. Mas Deus consertou a vida dele. A partir do momento que ele pôde manifestar o amor a Deus acima de tudo e também deixar de enganar e amar o seu próximo. Amém. Né? Não existe condenação no nosso coração quando nós manifestamos o amor de Deus. Não existe condenação, pecado, inferno, não existe na nossa vida quando manifestamos o amor de Deus. Quando fazemos o bem em nome desse amor. Amor que nos trouxe da morte para a vida, que nos fez passar da morte para a vida. Passando da morte para a vida, passando, né? Nessa palavra de Páscoa, passando num rito de passagem, num rito de transformação, você tem hoje a oportunidade de transformar a sua vida. Tem hoje a oportunidade de transformar o seu coração. Aleluia. Tem hoje a oportunidade de transformar a sua história. Isso é a Páscoa. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você aproveita o momento que simboliza uma passagem, que simboliza uma transformação, que simboliza o início de uma etapa nova. Você aproveita o momento para se reciclar, para se renovar, para mudar algo importante na sua vida. Mudar a sua postura diante das pessoas, diante de Deus, diante de quem quer que seja. Para isso que serve, para isso que é comemorado, né? Não para qualquer outra coisa que seja, mas para que a bênção de Deus se manifeste em nós, amém? Essa palavra fique no seu coração em nome de Jesus.